Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Agora vemos como que num espelho, confusamente, então veremos face a face. Face a face. Facebook. Parece que vem o nome, né, do site desse livros que fazia no final do ano, no colégio, na universidade, com fotinhas de todos os alunos. Então tem lá as caras, né? Daí a ideia de um Facebook, um livro das caras. Aqui no Brasil já vi chamando isso de carômetro. Tem um carômetro, né? Nos colégios eles têm, né? Um cara das alunas ali, um nomezinho, quem que é? Essa daqui, né? Uma coisa útil, né? Imagino. Mas, assim, ainda que o nome fale de rosto, é um tema que se repete com alguma frequência, como as redes sociais diminuíram justamente o encontro face a face, né? Cara a cara das pessoas hoje. E como isso tem algumas consequências nocivas, negativas para a sociedade. Como é importante o face-to-face, né? O cara a cara. Né? Uma experiência que achei interessante foi, numa sala de aula, passaram um videozinho de uma menina cantando. Enfim, uma menina, uma coisa meio amadora. E cantava meio mal, assim, né? Aí perguntaram para os alunos, o que vocês acharam? Gostaram? Ih, nossa, essa menina canta muito mal, nossa, horrível. E aí falaram assim bem, né? Encalharam a pobre menina lá. Não, então, ela por acaso está aqui? Vou chamar ela. Aí vocês falam para ela o que vocês acharam. Aí entrou na sala a menina, ela cantora, né? A aprendiz de cantora. Aí os alunos ficaram todos assim, né? Agora vocês podem falar para ela, não, veja bem, é legal. Achei muito interessante. E já mitigaram muito, né, aquelas críticas. E a tese, no fundo, é que quando você está distante, você não sente próximo, aí você solta o verbo de uma maneira muito mais assim, inconsequente, né? Muito mais violenta. E daí vem um pouco a coisa da escalada, da violência, as redes sociais, porque falta essa coisa do encontro pessoal. Quando você está diante de uma pessoa, aquilo traz uma certa tensão. Porque cada pessoa é um mistério. Imagina um rapaz que você está conhecendo agora, pode ser o futuro pai dos seus filhos, ou pode ser um louco psicopata, né? Não sei. Oxalá não seja as duas coisas ao mesmo tempo, né? Que isso sim seria bem cruel, né? Oxalá, né? E uma pessoa que você conhece, assim, é difícil antecipar às vezes, né? Que a reação, nossa, nunca via nervosa, completamente diferente do que eu imaginava. Cada pessoa é um mistério, que a gente vai conhecendo aos poucos. Por estar diante de alguém, gera assim uma coisa meio do desconhecido, né? Uma certa, que é a vida, né? Uma certa tensão. E se alguém mais importante, mais relevante, aquilo, na dúvida, que a tensão cresce. Depois de amanhã é a solenidade de Cristo Rei. O Evangelho é o Evangelho da parábola do juízo final. São as três parábolas de Mateus 25, que foram os evangelhos anteriores, dos domingos passados, e termina então com essa parábola, quando Jesus virá no fim dos tempos, sobre as nuvens em poder para julgar os vivos e os mortos. Então é o nosso encontro com Cristo, seja no final dos tempos, seja com a nossa morte, né? Os vivos e os mortos. Os que já morreram há muito tempo e os que estariam vivos naquele momento, finalmente vão ter esse encontro pessoal. Então veremos face a face com Cristo, nesse encontro personalíssimo, no qual vai se jogar tudo, né? Vai se definir de que lado a gente cai, da direita ou da esquerda, dos que vão escutar, vinde a mim, benditos do meu Pai, ou apartai-vos de mim, operários da iniquidade, né? Que a gente vai ouvir para aqui, diz qual vai ser o nosso destino. Vai ser o encontro com Cristo que vai definir isso daí. Por isso, me parece mais ou menos compreensível que, para algumas pessoas, esse seja um momento terrível, né? O juízo terrível, tremendo iudicium.
e ele cause um certo medo, o encontro com Deus e, portanto, a morte, né, o juízo. Mas, para um bom cristão, não deve nos causar medo, pelo contrário, né, algo que a gente deve buscar, me parece, né? Já nessa vida agora, ter cada dia essa proximidade, viver perto do Senhor, estar perto dele. Concreto, São José Maria, numa meditação sua, ele dizia uma hora: olha o Senhor nos olhos e enamora-te dele para seres outro Cristo. Uma sequência, acho que muito bonita, e é sobre isso que eu vou fazer esse nosso momento de reflexão hoje, né? Nossa meditação, essa busca do rosto do Senhor. Em concreto, queria seguir essas 3 etapas que fala aqui São José Maria. Olha o Senhor nos olhos, o encontro, né? Busca o Senhor, enamora-te dele, o encontro, dominar-se pelo seu amor, né? Para seres outro Cristo, transformar-se a partir desse encontro, a partir do amor. Começando com isso daí, né? Olha o Senhor nos olhos, primeira parte do conselho. Olha nos olhos, é significativo que ele use essa expressão. Por quê? Porque olhar nos olhos implica um encontro especialmente intenso, uma comunicação intensa. Estava lá em Porto Alegre, durante uma temporada ia pagar um condomínio de um apartamento lá, tinha que ir lá na imobiliária e pagar. Depois deu para pegar pela internet, ficou mais fácil. Mas, enfim, ia lá perto de casa, era uma coisa simples. Mas um detalhe, eu ficava um pouco incomodado com a atendente, porque ela olhava muito fixamente nos olhos, assim, da gente, né? E eu me sentia meio invadido, assim, né? Eu sei lá, né? Eu não fazia nada, né? Que fosse uma coisa... Mas é curioso, né? Quando olhar muito nos olhos, você sente que alguém está entrando na tua alma, digamos assim, né? Os teus segredos ali. É uma coisa íntima, né? Que pode despertar um certo pudor, como me despertava ali, né? De alguma maneira, os olhos são uma janela para a alma. Isso estava nesse livro que eu... Rápido e Devagar, 2 formas de pensar, Daniel Kahneman, que ele descreve essas 2 maneiras, né, com 2 modos de funcionamento do cérebro, em que um mais assim instintivo, relaxado, você não pensa muito, e outro mais reflexivo. E esse segundo tipo gasta mais energia, aumenta os batimentos cardíacos, tem vários efeitos para o corpo, e um efeito visível é a dilatação da pupila. Então, quando a pessoa está fazendo um esforço mental, a pupila se dilata. Ou quando ela está muito emocionada, ela quando está muito nervosa, muito atenta. E por isso um exercício que ele fazia, uma experiência, era pedir para as pessoas irem fazendo uns cálculos de somar, multiplicar, uma coisa matemática. E os cálculos iam ficando cada vez mais difícil. E ele ia monitorando a pessoa. E assim, sobretudo observando a pupila, ele sabia dizer quando a pessoa parava, quando ela desistia. Porque a pupila, na hora, diminuía. E uma hora ele perguntou: vem cá, por que você parou de fazer agora os cálculos? E a pessoa falou: nem tinha dito nada, né? Mas como é que você sabia? Porque eu tenho uma janela para a tua alma. Ele falou assim, né? Eu conheço uma janela para a tua alma. No fundo, é as pupilas. A pupila ali ficava vendo. Parou já agora. Por quê? Porque a pupila... Interessante, né? Ele diz, talvez por isso, alguns comerciantes lá no Oriente, que tem essa coisa de negociar lá no mercado público, eles vão até com óculos escuros. Porque quando ele vê a mercadoria, a coisa que ele quer, talvez, né? Então, para disfarçar, põe óculos escuros ali. São esses pequenos sinais que a gente até... Eu não sei, por exemplo, as mulheres são, me parece, bastante equipadas para captar o olhar dos homens. Como é que esse cara me olhou de uma maneira meio diferente, né? E talvez seja um dos sinais, sei lá, né? Inconscientemente, opa, isso aqui teve algum olhar aqui, já registrei, né? Uma senhora já um pouco mais velha dizia, padre, depois eu fiquei invisível. Ela falava assim, né? Ninguém me olha. Claro, queria dizer nesse sentido, né? Que antes era uma mulher, sei lá, né? Chamava atenção e depois não, né? Por fim, coisas da vida, né? E ela se sentia invisível, porque não olhavam, mas não olhavam. Aquela coisa do pai, né? Que dispara ali um negócio, chama a atenção, né? Enfim, não sei. Mas o que eu sei é que, de fato, os olhos nos entregam, de alguma maneira, né? Abrem um pouco essa janela para o abismo que é o nosso coração, para o bem ou para o mal. Talvez vocês devem conhecer essa música do Imagine Dragons, Demons. Chama-se assim, né? Demônios, né? E o refrão fala, né? Quando você sentir o meu calor, olhe dentro dos meus olhos. É lá onde os meus demônios se escondem. Não chegue perto demais, porque é escuro lá dentro. É onde os meus demônios se escondem. Where my demons hide, né? Ele fala assim, né? Tem muita coisa meio suja aqui dentro, entendeu? Você não quer conhecer muito, não. Você não quer chegar muito perto, porque pode te queimar, né? Pode te machucar. A consciência da miséria,
das desordens, né? Se a gente chega perto dos olhos de Cristo, né, olha o Senhor nos olhos, o que a gente encontra? Como é que é o seu olhar? Bonito imaginar, né? Achei interessante um monge do ano 800 de Constantinopla, chamado Epifânio, que faz uma descrição física muito concreta de Jesus, e por isso me chamou a atenção, e ele fala dos olhos. Ele falava lá que Jesus tinha olhos glaucos. O que são olhos glaucos? Vi um lugar falando azul, outro falava verde. Então eu entendi recentemente as cores gregas, os gregos tinham uma distribuição diferente das cores, tinham duas palavras que a gente poderia chamar de verde hoje. Glaucos, que seria um verde mais azulado, e chloros, que é um verde mais amarelado. Daí clorofila tem a ver, né? A grama no Evangelho chama chloros, porque é um verde meio amarelado assim, né? Mas também tem o glaucos. Daí vem glaucoma, ainda que eu não sei, por chute, não sei o que é um glaucoma, mas pode ser, né? Soa, né? Deve ser uma coisa meio azulada, meio esverdeada, não sei. Um glaucoma, não sei. Mas é isso, né? Então, agora, é verdade, por mais que, assim, eu confesso que adoraria pensar que Jesus tinha uns olhos parecidos aos meus, a verdade é que o irmão Epifânio lá não tinha como saber como é que era, né, a cor dos olhos de Jesus, né? E também não importa tanto, não é verdade? O que importa muito mais do que a cor é o que esses olhos comunicam, né? O que eles transmitem. Eram olhos bonitos? Bem, eu diria que sim, né? Mas dizer isso me parece seria dizer muito pouco, né? Jesus tinha uns olhos bonitos. É muito mais que isso, né? Tem uma descrição que a gente poderia cavar um pouco na Bíblia dos olhos do Senhor. Está no Apocalipse. Quando descreve ele saindo como um cavaleiro branco, com uma espada que sai da sua boca, que saiu para vencer vencendo, é o Senhor dos Senhores. E ele fala, os seus olhos são como uma chama de fogo. Flama inis, uma chama de fogo. Phlox pyrox em grego, né? Uma chama de fogo. Interessante, né? Bonito o fogo? Sim, né? Mais domesticado, assim, uma velhinha, uma lareira. É um negócio bonito, a gente fica meio hipnotizado, né? Olhando ali uma lareira. É uma coisa que tem a sua beleza, mas não é uma beleza muito, assim, é meio perigoso, né? É verdade, o fogo é um negócio, pode ser algo terrível, né? É muito destruidor, pode ser um negócio devastador. E os olhos do Senhor me parece que serve um pouco essa imagem justamente para captar isso. É um olhar que define tudo ali. Que atrai, mas de alguma maneira pode afastar também. No livro que publicou o padre Paulo Ricardo, sobre as doenças espirituais, ele usa esse ícone de um mosteiro do Monte Sinai, um ícone pantocrátor, que tem essa característica, né? Ao lado direito, ele está sorrindo, está com a mão assim em forma de bênção, para os da direita a bênção, para os da direita ele dirá, vinde a mim, benditos do meu Pai, e para os na esquerda ele está segurando a lei, um texto, né? Um livro. Para os da esquerda vai a justiça, para os da direita a misericórdia, para os da esquerda a justiça, a lei. E o lábio do Senhor está meio bravo, né? Está meio dividido, é uma simetria que quebra. De um lado ele está alegre e bonzinho, do outro lado ele está bravo e severo, né? É uma coisa assim, transmitindo essa certa ambiguidade do olhar do Senhor. Estava esses dias pensando, dormi ali, lendo um livro de fantasia, deixei no criado mudo, acordei, e aí fiquei repassando um pouco, ao invés de rezar, que é o que eu deveria ter feito, mas fiquei repassando um pouco a personagem que eu tinha lido eu estou apaixonado pelos vários protagonistas do livro, e ela tem muitas contradições. Ela foi meio filhinha de papai, mas ao mesmo tempo era uma família terrível, então ela tem um jeito assim muito alegre, leve, e ao mesmo tempo carrega uns segredos tremendos, assim, né? Então é uma mistura, é uma coisa meio contraditória. Facilmente ela fica meio vermelhada por uma coisa que ela fica meio com vergonha, mas ao mesmo tempo ela tem umas tiradas muito geniais, espirituosas, e mexe com todo mundo. Eu fui pensando bem o que mais talvez define as pessoas são essas contradições. Dom Álvaro del Portillo, por exemplo, ele era meio tímido, por um lado, mas por outro lado ele era muito valente, né? Muito corajoso. As pessoas ficavam meio até com vertigem no tempo que ele estava lá no exército, por exemplo, fazia umas coisas lá. E são duas coisas que nem sempre vão muito juntas, né? Eu fui pensando, quais são as minhas contradições? Depois já na oração da manhã,
comecei a pensar nas minhas contradições, e olhando para o Senhor, eu perguntei, e você tem contradições? Acho que não, né? Mas logo eu pensei, não, tem sim, claro que tem. Jesus são as piores contradições. Ele, ao mesmo tempo, é o Cordeiro de Deus, e é o Leão de Judá. Não tem, né, duas imagens mais contraditórias do que essa, não é verdade? O leão e o cordeiro. Por quê? Por que Nosso Senhor é contraditório? Não porque haja nele, não sei, uma espécie de imperfeição, ou de esquizofrenia, para pior ainda, né? Mas o que muda é a minha atitude conforme eu olho para ele. O olhar dele sempre é o mesmo, mas a minha atitude é que determina um efeito muito diferente, pode determinar. Por quê? Porque ele é a verdade, e o seu olhar me transmite isso, a verdade. E a verdade para um santo, a verdade sobre a sua vida, quando ele morre, é uma coisa maravilhosa, é o seu amor, né? Agora, talvez para um que não é santo, a verdade não é tão maravilhosa assim, né? A verdade pode ser dura. E para algumas pessoas será tão dura que será insuportável. E essas são as pessoas que vão para o inferno, né? Que não querem ver a verdade, que não suportam a verdade, que não suportam a Deus. É terrível, né? Por um lado é terrível, por um lado é algo maravilhoso, o amor de Deus por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele dizia, e a gente pode interpretar dessa maneira, né? O caminho dessa vida é Cristo, que para a gente um dia se encontrar com a verdade, quando a gente morrer, é o juízo, a verdade, o encontro com Ele, que nos abre, vai nos abrir para a vida verdadeira, para a vida eterna, caminho, a verdade e a vida. Mas para entrar na vida eu preciso passar pela verdade, eu preciso abraçar a verdade. E nem todo mundo quer fazer isso. Por quê? A luz brilhou nas trevas, mas as trevas as rejeitaram porque as suas obras eram más. As trevas não querem ver a luz, não querem ver a verdade. Por quê? Porque minhas obras são más, porque eu não quero mudar de vida, porque eu não quero ter que me enfrentar com essa minha culpa, com esse meu problema, com esse meu erro, com essa minha omissão. Não quero, né? Não quero. Por isso é preciso coragem para seguir esse conselho de São José Maria. Ore o Senhor nos olhos e enamora-te dele. Olha nos olhos. Tinha um teólogo mais ou menos conhecido do século passado, que ele relata um momento da sua vida espiritual a partir um pouco desse drama, desse medo. Ele fala assim, eu tinha um relacionamento bastante bom com o Senhor. Conversava com ele, pedia-lhe coisas, louvava-o, agradecia. Ele tinha vida de oração, né? Mas tinha sempre um sentimento ou sensação inesquecível de que ele queria que eu olhasse bem no fundo dos seus olhos. E isso eu não queria. Interessante, né? Rezava, mas não olhava nos olhos. Conversava muito, mas desviava os olhos. Cada vez que percebia que ele estava olhando para mim. Sim, olhava sempre para o outro lado. E eu sabia por quê? Porque tinha medo. Receava encontrar uma acusação nos olhos dele, algum pecado não arrependido. Mas pensava também por poder encontrar algum pedido, algo que ele quisesse de mim. E essas duas coisas davam medo, né? Seja o pedido, seja a acusação. Um dia, finalmente, juntei toda a minha coragem e olhei. Não havia acusação alguma, nem exigência ou pedido. Aqueles olhos diziam-me simplesmente, eu te amo. Nessa altura, eu olhei-os ainda mais no fundo, com a persistência de quem procura algo, mas nada encontrei, apenas a mensagem de sempre. Eu te amo. E como Pedro, também eu saí e chorei amargamente. Refere a imagem de Pedro, quando Jesus está passando pelo átrio do sumo sacerdote, eles cruzam, né, o olhar, e Pedro se dá conta do seu pecado, né, e saiu e chorou amargamente. Ele chorou, no fundo, da sua falta de coragem, do seu medo, da sua pouca confiança na misericórdia, no amor do Senhor. É uma coisa bonita, né, porque é muito verdadeira, porque essa é a grande verdade, né? É isso que a gente vai sempre, os olhos de Cristo, o que eles transmitem é isso. Sempre é o seu amor. Por quê? Porque ele é assim. Não porque eu mereça ou porque ele, sei lá, se enganou ao olhar para mim, não se deu conta, consegui enganar ele. Não é. Porque Deus me ama, porque ele é bom, porque até na sua misericórdia. Ele é amor. Porque ele é assim. Esse é o seu rosto. Vultus misericordiae, rosto de misericórdia. Sim, se chamava o documento que o Papa publicou instituindo o Ano da Misericórdia, 2015, que começava justamente com essas palavras: Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. É o rosto da misericórdia. O que ele transmite é isso. É o seu amor, a sua misericórdia. Esses dias também estava na minha oração meditando sobre o seu olhar, mas sobretudo um outro tema que é as entranhas de Cristo. Tema curioso, né, para a oração.
Mas eu me deparei, pegando lá Filipenses 2, São Paulo fala: Deus é testemunha de que tenho saudades de vós com a ternura de Cristo Jesus. Aí eu falei, bom, interessante, qual que é a palavra grega para ternura? Eu fui atrás, né? Mas na verdade, literalmente não fala ternura, fala entranhas. Splagnos. E é um verbo, várias vezes aparece esse verbo que tem raiz nessa palavra no Evangelho, quando fala de Jesus, encheu-se de misericórdia, moveu-se de misericórdia. A raiz é isso aqui, entranhas. Porque literalmente se lhe removeram as entranhas. Aqui a barriga, né? Sentiu um negócio na barriga ali de dor, de aflição, de pena, né? Se lhe removeram as entranhas. É engraçado, porque a gente sente mesmo com a barriga. Curiosamente, algumas pessoas talvez só pensam com a barriga, né? Mas a gente é o segundo lugar do corpo que tem maior concentração de neurônios, é aqui no intestino, no estômago, né? É ali na barriga. É o mínimo cérebrozinho, né, que a gente carrega aqui, então, curiosamente, né, de fato a gente sente. Então, já desde a antiguidade se fala isso, né, se lhe removeram as entranhas. Então, Jesus olha, e olha assim como uma coisa de uma mãe, sabe, uma coisa visceral, as vísceras, né, entranha esse nome de víscera. O seu olhar sempre é assim, é um olhar entranhável, que transmite isso, carinho, conforto, me sinto amado. Quando Deus está animando Moisés na travessia do deserto, no livro do Êxodo, ele diz assim, eu irei pessoalmente e te darei descanso, mas literalmente, a minha face te precederá e te dará descanso, te dará. Não diz, eu vou estar junto de ti, te vigiando, para ver se você não pisa na bola, se você... Não. É para te dar descanso, consolo, para te dar força. Eu vou estar a minha face, vou estar olhando para ti, para o meu olhar te comunicar isso daí. No Salmo, acho que fala, não foi o braço direito que o salvou, mas o resplendor da tua face. É bonito como as vezes que aparece na Bíblia, isso, a face de Deus. É fonte de força, de carinho, de sentir-nos muito... Um rapaz que falava comigo lá em Porto Alegre, que fazia belas artes na faculdade, porque queria ser pintor, e de fato se formou e hoje é pintor. Ganha a vida pintando quadros. E ele gostava de fazer um santinho com a face de Cristo. Um dia ele me entregou, tinha muita devoção àquele santinho com a lápis assim, com a face do Santo Sudário, né? E escrevi algumas frases, uma delas era da uma chamada Beata Maria Pierina de Micheli, foi beatificada em 2010, que é uma promotora da devoção à Sagrada Face, que ela até promovia uns escapulários com a Sagrada Face. E uma frase que Jesus disse para ela é isso, quem me contempla me consola. E às vezes aquele rapaz colocava, né? Achei bonito isso daí, por devoção, né? Jesus falando, quem me contempla me consola. Porque de uma maneira, só olhar para ele, sabe? Já é abrir-se ao amor dele. Abrir-se ao olhar louco de amor dele por mim, né? É um deixar-se, dar a chance que esse amor me fira de alguma maneira, né? Olha o Senhor nos olhos e enamora-te dele. Olhar para ele, de alguma maneira, é enamorar-se dele, leva. Né? Beleza arrasta, conquista, puxa, quase que involuntariamente, né? Santa Teresa também, olha que ele não está aguardando outra coisa, senão que o olhemos. Ele quer o quê? Que a gente olhe para ele. E também, São José Maria, olha o Senhor nos olhos e enamora-te dele. Tem que fazer isso, né? Olhá-lo nos olhos. Ou como ele escreve em Via Sacra, procura o trato íntimo com a humanidade santíssima de Jesus e ele porá na tua alma uma fome insaciável, um desejo disparatado de contemplar a sua face. Nessa ânsia que não é possível aplacar na terra, acharás muitas vezes o teu consolo. Essa ânsia, nesse desejo de contemplar a face de Cristo, de buscar ali esse amor que eu quero, esse vazio que eu sinto, né? Hoje, especialmente hoje, eu estou sentindo de forma mais marcada um vazio no lado esquerdo do peito, porque eu fui no dermatologista e aí ele arrancou um pedacinho aqui e um pedacinho aqui também da pele, né? Então estou sentindo aqui um vaziozinho, né? Deu 2 pontos ali e tal. Opa, peraí, não pode mexer porque... Mas enfim, todos nós carregamos, né, um vazio, né, no nosso coração que só o amor do Senhor é capaz de nos aplacar, né? Que nos dará, aí a gente vai encontrar esse consolo e essa transformação. Olha o Senhor nos olhos e enamora-te dele para seres outro Cristo. E é a parte final, né? E é muito bonita também. Me dava consolo esse santinho que esse rapaz me entregou, até plastificou, uma coisa bonita assim.
olhar para aquela face. Mas eu também naquela época descobri uma outra devoção que também me dá muito consolo, que são os ícones. Em concreto, bem, gosto de vários ícones, não sei se vocês gostam, não é uma arte tão assim, que conquista tão de imediato, né? Pelo menos a minha experiência é que exige mergulhar um pouco naquele mundo até que você começa a ficar fascinado pela coisa, né? E um que eu gostava e gosto especialmente é esse daqui, que é um salvador vou mostrar aqui, uma meditação multimídia. Teofanes o Grego, é o mestre do Rublev, que é o principal pintor de ícones, é o Andrei Rublev. E o mestre deles é o que fez esse ícone aqui, que chama-se Teofanes o Grego. E eu acho muito bonito, às vezes só ficar olhando nos olhos do Senhor, é um olhar assim, sério, né? Um pouco severo e um pouco profundo. Às vezes eu só ficar olhando já me resolve vários problemas. Fico olhando uns minutos, dou um zoom aqui e ali na imagem, né? E me ajuda, sei lá, ou acalmar uma ira, ou aplacar uma coisa de orgulho, ou, sei lá, minha sensualidade meio desgovernada. Centra, né? Me parece que só esse, pelo menos para mim funciona, né? Mas acho que tem algo mágico aqui da graça, né? Você se abrir, eu quero ver o teu rosto, assim, vultum domine requiram, busca o Senhor o teu rosto. E que funciona, sabe? Tem um efeito, né? Quando tem esse desejo de olhar para Ele, aquilo nos transforma, aquilo nos muda. Nessa meditação em que São José Maria chega nessa fórmula, antes ele começa a falar do mimetismo, que é uma coisa universal, o desejo humano do mimetismo, de imitar as pessoas. A gente se empolga lá com um jogador de futebol, então eu quero ter o corte de cabelo que nem o do Neymar, né? Eu quero ter, né, comprar esse vestido que apareceu na novela, ou daquela atriz, não sei, né? A gente quer copiar as pessoas que de uma maneira nos desperta alguma admiração. E conclui, daí São José Maria, pois olha meu filho, se tens que deixar-te fascinar por alguma pessoa que te atraia por sua grandeza, pela sua inteligência, pela sua retidão, pela sua bondade, pela sua beleza, então deixa-te fascinar por Jesus Cristo, que é o teu Rei, o teu Deus, o teu amor. Ora o Senhor nos olhos e enamora-te dele para seres outro Cristo. Então daí conclui essa fórmula, né? Deixa-te fascinar por ele, olha para ele, e que isso vai fazer crescer o teu amor, e isso vai te transformar nele, uma coisa leva a outra. Espontaneamente você vai querer imitá-lo, você vai passar a seguir o seu exemplo, você vai deixar que as suas ações de alguma maneira se espelhem cada vez mais na tua vida, na tua alma. Bonita a figura, acho que é da 7ª estação da Via Sacra, Verônica, bem, não lembro agora qual é o número de estação, mas em que é isso, né? Essa mulher que olha com esse olhar misericordioso para Cristo sofredor, e o efeito, ela chega com seu véu e Jesus deixa no véu marcada a sua face, né? Daí vem o nome de Verônica, Vera Icona, a verdadeira imagem. Quando você olha com os olhos abertos, receptivos para Jesus, com toda a sua dor, com toda a sua verdade, que pode ser dura, né? De uma maneira, isso te abre para deixar impressa a imagem dele, né, na tua alma, para que você seja outro Cristo, para que você carregue os seus sentimentos, né, no teu coração, o seu olhar nos teus olhos. Até diz aquela música, onde quer que eu vá, eu levo você no olhar. Bem, oxalá seja cada vez mais verdade, né, para levar o olhar de Cristo também nos nossos olhos. Ora o Senhor nos olhos e enamora-te dele para seres outro Cristo. A gente pede isso na Salve Rainha, mostrar-nos Jesus o bendito fruto do vosso ventre. Interessante, né? Pede para a mãe para mostrar o filho. Não sei se alguma de vocês já fez isso, né? Oi, pode apresentar o teu filho para mim, né? Talvez é mais fácil com as amigas, é mais frequente, né? Pô, teu irmão, legal teu irmão, você não quer me apresentar aí, né? Curtir o teu irmão, né? Como é que a gente pode fazer aí? Vamos combinar um almoço? Talvez é mais frequente, pelo menos eu já vi casos assim, né? Mas é mais o rapaz que pede, tua irmã, né? Como é que vai ser? Assim? Tem namorado? Como é que é, né? Na salve a gente pede para Nossa Senhora, né? Mostrai-nos o bendito fruto do teu ventre. Bonito, né? E ela quer que a gente o contemple, que a gente se enamore dele, né? Que cada vez mais a gente se identifique, se transforme também em filhos seus, em outros Cristos.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.